Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vou fazer um vídeo sobre renda passiva e vou tentar inferir algumas conclusões aqui. E se não houver conclusão, eu também vou falar, não teve conclusão, mas servirá de aprendizado pra gente em alguma maneira, tá? Então o que eu fiz aqui? Peguei uma base de dados e fui nos últimos 50 meses, cotações em todos esses meses aqui. Depois peguei dividendos e fiz dividendos no último mês, nos últimos 2 meses, 3 meses, até nos últimos 50 meses. Ou seja, esses dados aqui, eles são acumulados, tá? Eu vou mostrar para vocês depois como é que eu resolvi essa pendenga aqui, tá? Aí, parti para o estudo número 1, que foi exatamente entender as empresas que tiveram cotações dia a dia, mês a mês, e quais foram a conclusão disso, né? Então, cheguei aqui, ó, no estudo 2 já. O estudo 1 foi só separar a mesma planilha lá para o Close Friends e para o grupo dos mentorados, para vocês terem acesso à tabela e o cabeçalho delas, né? E aqui eu já excluí todo mundo, ou que não teve pagamento mensal de renda, ou seja, em nenhum momento, e não teve cotações, tá? E aí sobraram 42 ativos. Esses 42 ativos foram os únicos que tinham informações nos últimos 50 meses de proventos e de cotações. E aqui eu vou falar para as pessoas que podem estar no carro escutando esse conteúdo, como se fosse um podcast, né? Então, foi o Fundo Imobiliário Maxi Renda, Bradesco, Itaú Unibanco, Fundo Imobiliário TB Office, Fundo Imobiliário Galeria, Fundo Imobiliário ABC Imob, Fundo Imobiliário Olímpia, FBI 4440, o BC Fundos de Investimentos, Shopping J Sul, TRX Logística, o D1, o Rio Negro, o SDI Log, o SP Downtown, o Absoluto, o Hotel MX, que é o Hotel Maxi, né? BB Corp, JS Real, CS HG JHSF, o XP Macaé, o Santi Agência, General Shopping, Credit Suisse Hedging Grifo Logística, o Kinea Renda Imobiliária, o Excellence, o Credit Suisse CRI, o Kinea, o BB Progressivo, o HG Real, o Cap Sec, o Fator Veritas, Rio Bravo Renda, não sei, o BC Fund, AESAPAR, Red BS, RB Cap 1, Presidente Vargas, o AG Caixa, Campus F Faria Lima, né? O Shopping Dom Pedro e o BB Progressivo. Para quem não vê aí, eu estou passando a lista. E a partir disso, galera, essa já poderia ser uma maneira de você calcular isso, de entender qual universo serve para você, tá? E aí, no estudo 3, o que eu fiz? Peguei aqui todos esses ativos, separei eles, e aqui eu fiz mês a mês, olha, o que cada ativo pagou de renda mês a mês. Então viemos até o mês 50. E a partir daí, galera, o que eu fiz também? Fiz um segundo grupo de dados, e aí eu peguei as cotações e fiz a variação do mês 0 com mês 1, depois do mês 1 com mês 2, e vocês estão vendo tudo isso aqui, ó. Estão vendo? Aqui estão essas variações mensais desses ativos. Deixa eu só conferir se está tudo certo. Isso. Então aqui, ó, coisa linda. Olha, J com K, 44, é isso aí mesmo. Tudo isso aqui está ajustado por proventos e bonificações, subscrições, o que tiver aí. E aí a gente pegou também as variações
mês a mês de dividendos. É isso mesmo. Então, pegamos aqui, ó, as datas. Aqui, por exemplo, BJ com BK. BJ com BK, tudo na linha 7, é o Fundo Imobiliário Edifício Galeria. Então, do BJ para o BK, que foi o quarto mês para o quinto mês, houve uma variação. Aqui, como vocês podem ver, com BJBK, de 11,93% nos dividendos, ou seja, cresceu o dividendo em 11%. Teve mês que isso caiu 32%. E aí fui fazendo todo esse estudo, e aí peguei aqui média de retorno mensal e o desvio padrão dessas cotações, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou vendo o desvio padrão da cotação. E qual era o meu intuito quando eu comecei a fazer esse estudo? Eu queria entender o que tinha um desvio padrão maior. Se era as cotações ou os proventos, os dividendos, né? Porque as pessoas não falam que o preço de uma ação, o preço de um fundo imobiliário não é o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente? Fluxo futuro que a gente tem nos fundos imobiliários não são os proventos? Então eu fui ver o desvio padrão disso e na minha cabeça eu teria que entender se o desvio padrão da renda é maior do que o desvio padrão da ação. E fui fazer isso aqui. Cheguei num valor muito estranho, porque aqui, ó, tem várias coisas que podem mudar. O bom foi o seguinte: as ações muito maiores, esse desvio, tá? Em média. Mas aí eu vou aumentar esse período para 3 meses, para ver se diminui esse desvio. E aí eu vim com essa tabela aqui, ó, que é aqui o desvio médio das cotações e aqui o desvio e a média dos proventos. E aí eu botei aqui mais uma cotação sobre dividendo e eu peguei o quê? 1 mais o desvio sobre 1 mais o desvio dos proventos. E quis entender aí se tinha alguma relação. E essa foi a conclusão que eu cheguei, ó. Nada muito claro. Aqui eu só estou querendo encontrar a razão, tá? Se está maior ou menor que 1. Então, se a gente pegar uma carteira com 15 ativos, onde, na média, o desvio das ações é maior que o desvio dos proventos, a gente vai ter essa média de retorno, tá? 4,86. E aí eu fui ver justamente no outro espectro, aqui, cotações sobre dividendo, e aí a gente viu que na média esses proventos têm um desvio maior do que as cotações, e aqui a média de retorno foi de 3,84. Lembrando, aqui a média desses 15 papéis foi de 4,86. Trimestral, tá, gente? Trimestral. Então, o que eu cheguei à conclusão aqui? As ações que têm menos volatilidade nos seus proventos, os fundos imobiliários, que no caso não tinha nenhuma ação que chegava aqui nesse ponto do estudo, porque elas não têm essa regularidade de pagar mês a mês, tirando Itaú e Bradesco, são mais rentáveis na média, tá, gente? Por quê? De alguma forma, o mercado, quando ele entende isso, ele vê, esse papel aqui ele fornece mais segurança. Quando fornece mais segurança, ele fica mais atrativo para um valuation futuro. Ou você consegue prever melhor aqueles retornos e com isso o mercado tende a comprar mais esse fundo, esse produto aí. Então, galera, essa é a conclusão. Eu sei que pode parecer um pouco cabuloso esse estudo aí, mas é isso mesmo.
a gente tem que tentar maneiras diferentes de encontrar uma lógica ou algum padrão nos dados, nos estudos, e a partir daí esses dados vão virar inteligência, tá? Então, a conclusão que eu saí desse estudo é essa aqui, ó. Se eu tiver que olhar para os fundos imobiliários de uma nova maneira, seria exatamente isso. Pegar os fundos que têm menos variação nos seus proventos percentual no período trimestral, tá? A gente poderia fazer isso semestralmente, mas teriam cada vez menos papéis para a gente ter uma conclusão disso, tá? Por isso que eu parei aqui no trimestral. No mensal, eu nem tentei fazer esse estudo, porque ficou uma volatilidade muito alta mesmo. Então, às vezes, a gente tem que encontrar qual que é o prazo certo. Mas isso também não impediu em nenhum momento que o maior retorno trimestral que a gente encontrou aqui, que foi o Fundo de Investimento Imobiliário Olímpia, teve um retorno trimestral de 8,74%. E ele teve um desvio padrão trimestral das suas cotas de 12,38%, enquanto os seus proventos, os seus dividendos tiveram um desvio de 17,78%, tá? Outra coisa importante que eu acho que a gente pode aproveitar para aprender, já que eu estou fazendo esse estudo, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz o seguinte. Vou fazer aqui, ó, a correlação de vários ativos ao mesmo tempo. Então, vou transpor esses dados. Espera aí. Isso aqui a gente está fazendo ao vivo, tá, gente? Apesar de estar gravado aí, eu faço isso aqui ao vivo. Tá, então eu vou pegar aqui. E aqui agora a gente vai transpor também. Isso. Isso, minha gente. Tá. Vou só conferir agora se a gente pegou os dados certinhos mesmo. 0,72, Bradesco, deixa eu ver. É isso aí mesmo. E agora, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a correlação desses ativos. E para isso a gente vem aqui em Data Analysis. Você tem que instalar isso no teu software do Excel. E a gente vai fazer a correlação aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui todos esses dados. E aqui eu vou indicar que tem labels on first row, que é o quê? O nome do ativo está ali na primeira linha, tá? E aí veio aqui, automaticamente, ele gera um estudo de correlação. E vocês aprenderam a fazer aí o estudo de correlação dos ativos de uma vez só. E lembra, a correlação é importante para quê, galera? Para a gente entender o risco de uma carteira diversificada, porque não adianta nada eu botar todos os meus ativos e eles tiverem a correlação muito próxima de 1. A gente não está diversificando mesmo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas correlações só para a gente entender como é bem mais fácil a gente diversificar através de fundos imobiliários. Olha só, com o Max Renda, a gente tem correlações que variam entre mais alta aqui, ó, 54%, 51%, 55%. Olha que legal, viu? Com o Bradesco, agora a gente pega, ó, diversificação perto de zero. Então, pegar bancos
Aqui, ó, o Itaú com o Bradesco, correlação é de 91% nos últimos 50 meses. É exatamente o caso que eu falei ali de diversificar ativos através da correlação. Aqui, ó, mas também não tem nenhum ativo com uma correlação muito alta com o Itaú. Assim como não tem nenhum ativo com uma correlação muito alta com o Bradesco. O que seria interessante aqui, ó? Tá vendo esses dois ativos? BB progressivo e BB... não, é esse aqui que eu estou falando. BC Fund. Então, esses shoppings, esses fundos imobiliários de agência bancária, você vê aqui que eles têm realmente uma correlação maior com os bancos. Aqui, ó. Então, esse seria uma boa maneira da gente diversificar o risco, tá? Deixa eu aqui no resumo ver os ativos, o Rio Negro, por exemplo, que teve uma boa relação de retorno com o desvio padrão aqui das cotas, tá? Deixa eu lembrar aqui qual era o Rio Negro. Rio Negro, Rio Negro, Rio Negro. Aqui, ó. Então, o bom é a gente pegar esses ativos e entender quais são os ativos com menor correlação com ele. Então, o ABC Imob. Vamos ver o ABC Imob aqui. Aqui, ó, teve um retorno bom também, de 5,6%. Então, galera, vou finalizar esse vídeo aí. Fica aí a conclusão meio que aberta sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que escolher justamente aqueles ativos com uma menor variação nos seus proventos, mas a gente tem que entender se isso é renda garantida ou não, tá? Se for renda garantida e o fundo não estiver gerando caixa suficiente para pagar isso, pode ser uma pegadinha, tá? Obrigado, curtam esse vídeo aí e é só o começo.